Seja mensagem do Senhor e não seja mensagem da parte do Fernando Dias. Amém? Isso é que eu oro e espero que o Senhor me inspire nesta manhã com o seu Espírito Santo e que, em humildade, que a pouca tenho, mas que peço neste caso, verdadeiramente necessito humildade para que Deus me utilize nesta manhã, fale à sua igreja, possa edificar e que, ao fim de terminar esta reunião, aos que estamos aqui assistindo e àqueles que estão em casa também, possamos estar algo mais transformados e renovados pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem ou na palavra que o Senhor me deu nesta manhã, onde ontem, eu passei nestes dias, ontem estive passando para o papel, porque já a memória não é muito das melhores, não é? E o que escrevi que é Alinhados com Cristo, é o título da mensagem, que é Alinhados com Cristo. Alinhados com Cristo não é estar em fila indiana com Cristo. Alinhados com Cristo é quando verdadeiramente Cristo dirige, quando verdadeiramente nós deixamos que Cristo dirija a nossa vida, que vai matando o nosso eu e que, como diz a palavra do Senhor, já não vivamos nós, que viva Cristo em nós. Mas para isso faz parte de um processo. Há um processo que muita gente, que iniciamos esse processo quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando reconhecemos que Ele é Deus e dizemos, Senhor, a Ti te dou a minha vida, a Ti faz de mim o que Tu entendas. Isso é o início do processo, não? Mas depois, muitas vezes, ficamos somente por aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ficamos e creemos em Deus e possivelmente, seguramente que alcançaremos a vida eterna, se morrermos com Cristo, se no dia em que Cristo venha por nós e estejamos com Ele, seguramente que aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e seguem fiéis, pois serão e seremos e estaremos com Ele, não é? Isso é o que nos diz a palavra, alcançaremos a salvação. Mas neste caminhar, neste tempo, até que seja o dia da salvação, até o dia em que realmente partiremos para estar com o Senhor, que Ele nos venha por nós, ou que seja o tempo de partir com Ele, há um processo que se inicia quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, como eu dizia, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, que é alinhados com Cristo. E para estarmos alinhados com Cristo, é necessário que a mente de Cristo ocupe o lugar que corresponde em nós. E o lugar é todo o lugar em toda a nossa vida. Porque sem a mente de Cristo, podemos e vivemos crendo em Deus. Vemos e não perderemos a salvação. Mas nós, aqueles que realmente, como filhos de Deus, és necessário e és que nos demanda, e demandava o apóstolo Paulo, que nos sejamos transformados. Então, que mais serve eu ter aceitado a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e ficar por aí e a minha vida, como pessoa ou como pessoas, continuarmos com uma mente cautiva, com uma mente cautivada, como muitos vemos que ao longo dos tempos, não é? Não se vê a transformação. Não há transformação. Por isso que é que muitas vezes há tantas pessoas que caem, que apartam-se. E porquê muitas vezes? E porquê é que as pessoas continuam frias? Por isso é que porque ainda há pouco o pastor Vítor dizia que não há entusiasmo. Porquê é que as pessoas não há entusiasmo? Porque realmente muitos de nós, a nossa mente continua a ser uma mente natural. E a mente natural não discerne nas coisas do Espírito. E nós necessitamos de ter uma mente espiritual. E a palavra do Senhor diz em 2 de Coríntios, e eu gostava de orar e pedir ao Senhor que nesta manhã seja Ele a dirigir a sua palavra e a utilizar-me
e que fala à sua igreja no nome de Jesus. 2 Coríntios diz a palavra do Senhor, diz, e principalmente nestas alturas, não é, que somos bombardeados a toda a hora com tanta notícia, com tanta coisa, que realmente, se não tivermos uma mente limpa, se não tivermos realmente a mente do Senhor na nossa vida, acabamos por nos estarmos ainda mais confundidos. Não é? Ainda agora vinha a ouvir na rádio um estudo, que não tem nada a ver com a pregação, não é? Mas vinha a ouvir na TSF um estudo que foi publicado ontem ou divulgado nesta manhã sobre a vacinação do Covid, não é? E esse estudo prova que ao fim de 3 meses de levar a vacina, os anticorpos desaparecem, praticamente. Depois nos idosos, nos novos e por aí a frente. É um estudo, não é? E que realmente, quer dizer, uma pessoa... E que diz esse estudo que os anticorpos, ao fim de 3 meses, daqueles que foram vacinados, e desaparecem quase 2/3 ou mais, só fica 1/6. E naqueles que tiveram Covid e que levaram a vacina, dizia o estudo, e é um estudo fidedigno da Universidade de Coimbra, não é um estudo que vem nas palavras aí cruzadas, não é? Não vem no... Dizia que realmente, e estas coisas que pensamos, não é? E dizia que aqueles que tiveram Covid e que levaram a vacina, se aguentam e há mais probabilidade, em vez de ser 3 meses, passa a 6 meses. Quer dizer, eu não posso falar, quer dizer, não é como digo, porque já tive Covid e já levei a vacina, apesar de muita reticência e de verdade me deixar, de certa maneira, mas pelo mundo, não é? Mas assim estamos, confiando em Deus. Mas era algo que não é para compartilhar, é para partilhar convosco, não é? Que dá que meditar, não é? E muitas vezes nós, homens de Deus, muitas vezes nos deixamos talvez seduzir, não é? Eu, por exemplo, que já com a idade que tenho, de certa maneira, fico um bocado assustado, não é? Eu sempre, ainda que brevemente vou morrer, eu sempre tenho esta paranoia, não é? Há muitos anos. Ainda ontem subi ao telhado lá de casa para arranjar a antena, porque queria ver o jogo, e então nem idade nem nada, subi ao telhado que nem foi preciso escada. E antes de subir estava a pensar, bem, vou subir ao telhado e vou dar uma queda e acaba-se aqui. Isso foi logo o meu pensamento positivo, mas depois já... Mas quero dizer que... E por falar em Benfica, o pastor Vítor dizia que eu dei uma nota de 50, quero aclarar, não importa o que dei, não dei uma nota de 50, isso estava um pouco na boa relação que temos, não é? Com respeito, contribuí, e que aquilo que contribuí não é nada meu, porque todo o dinheiro que eu tenho é do Senhor, e eu somente devolvo a Ele aquele que Ele põe nas minhas mãos para administrar, amém? E às vezes nas brincadeiras as pessoas podem pensar, e é bom às vezes, sabes, a mente é totalmente muito complicada. E queria ler então em 2 Coríntios, diz, no versículo 14 diz, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Amém? Aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é um ato de fé. E aceitar a Jesus Cristo e Ele a reinar em nossa vida, talvez seja também um ato de fé, mas nós temos que dar lugar a que Ele possa reinar por completo a nossa vida. Mas para isso necessitamos de ter um coração de Cristo, a mente de Cristo. Dizem em Ezequiel 11, sabes, há montes de gente, montões de gente que crê em Jesus Cristo, montes de gente que reconhece que Deus é Deus, mas depois não vivem submetidos, nem se deixam guiar, vivem misturando-se com o mundo, quando eu digo misturando com o mundo, eu ando um montão de horas misturado com o mundo, no mundo.
mas não ando vivendo com o mundo, porque não sou extraterrestre, nós vivemos aqui. Não nos podemos deixar que o mundo ocupe o lugar que corresponde. Não este mundo, mas as coisas do mundo, as coisas que realmente vão de contra a vontade de Deus para nós, não é? Ezequiel 11, e vamos a ver hoje, vou com calminha, que é para não trocar os versículos, que ao final, às vezes troco os As com os Bs, ou os Bs com os Vs, e não convém, não é? Diz a palavra do Senhor Ezequiel, e isto é a palavra para nós nesta manhã. Então, em Ezequiel 11, versículo 19, e isto está aqui para mim as chaves como filhos de Deus nós necessitamos em nossa vida. Então eu lhes darei o mesmo coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que estava a falar o Senhor ao povo de Israel e Judá, que havia sido disperso lá para as suas abominações, e toda aquela história, não é? Que poderão ler, em Ezequiel vem todo explicado em nossa casa, poderemos aproveitar para dedicar um tempo à leitura e assim também edificar a nossa vida. E dizia aqui o Senhor e aqui está a chave para a vida de um filho de Deus, é que é necessário não somente aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas que o Senhor coloque em nós o seu coração, um coração de carne, retira o coração de pedra que nós temos. E o que é preocupante, que muitas vezes vemos ao longo do caminhar, não é? Há alguns anos, e continuamos a ver muitas pessoas que o seu coração continua a ser um coração de pedra. E quando se fala um coração de pedra, não quer-se dizer que é um mau coração, ou que um coração de pedra é quando é um coração que não está sensível, que não está obediente ao Senhor. Não é que o coração de pedra seja um coração somente de incredulidade. É um coração que realmente não se deixa dirigir. E há muitos cristãos nas igrejas, no nosso ministério, na nossa igreja, que continuam com o seu coração de pedra. E eu não estou a fazer juízo de ninguém. Mas continuam porque, como eu compartilhei na última vez, pelos seus frutos vos conhecereis. Pelos frutos nos conhecem. E saberemos, e muitas vezes, que é um coração que realmente está longe do Senhor. Porque um coração de pedra está longe do Senhor. Por isso o Senhor nos promete. E esta é a promessa para a igreja nesta manhã, para os que estamos aqui ou estão em casa, e para todos aqueles que creem, que Ele nos dará um coração de carne, um coração sensível, um coração que se deixa empapar, um coração que depois que se deixa empapar e torna-se obediente à voz do Senhor, e o Espírito Santo dirige a nossa vida. Eu lhes darei um mesmo coração, um espírito novo, porei dentro deles, dizia ao seu povo, e isso diz o Senhor nesta manhã. E como se dizia naquele então ao povo de Israel e Judá, que haviam sido dispersos à causa da sua maldade, das suas idolatrias e abominações, levados para o exílio, poderemos ver em Ezequiel 6,4, que eles quiserem buscar depois, diz que lhes espalharei pelas terras, mas mesmo assim o Senhor diz, vos recolherei para onde fostes levados, lançados, para que andem, diz no versículo 20, para que andem nos meus estatutos. E nós só podemos ser obedientes e só podemos levar à prática no dia a dia se o coração de Deus seja um coração que está tomando por completo a nossa vida e a nossa mente entregue ao Senhor, ocupada pelo Senhor. Para mim está aqui a chave, como dizia quando comecei a compartilhar, a chave que sejamos transformados gradualmente num processo no qual o arquiteto é Jesus e ao qual o apóstolo Paulo nos chama a que sejamos. É um chamado. Vem lá em Romanos, não é? Transformados, sejais transformados. Nós necessitamos de ser transformados ao caráter de Cristo. Um coração natural, um coração de pedra, por muito que creiamos em Jesus e possamos até alcançar a salvação, mas não, muito dificilmente faremos a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo nos chama a que sejamos transformados
porque a transformação do homem ou da mulher não é algo que nós possamos fazer por nós próprios, nem sequer pelos nossos próprios esforços ou iniciativas. Não somos nós que nos transformamos a nós mesmos, mas sim, vamos sendo transformados quando nos submetemos ao processo que nos leva à nossa transformação, que é o chamado a transformar-nos e que Deus quer e que é importante que nos deixemos transformar. Deixai-vos transformar. Deixemo-nos que o Senhor transforme. E quando é transformar, não é fazer nós uma nova aparência ou uma nova criatura. Isso sim, não é um novo modelo de pessoa, não é? Nós continuaremos com a mesma aparência física. Ao longo dos anos, vamos ficando um pouco mais fisicamente mais... Bom, como é que já sabemos, não é? Falta a palavra. Mas é importante que fisicamente e espiritualmente, ao longo da nossa vida, não fiquemos obsoletos. Eu esforço-me e não sou pessoa de cuidar da minha alimentação, mas todos os dias oro ao Senhor, não permitas que eu não me deixe, Senhor, ou ajuda-me, Senhor, para que não fique nem obsoleto fisicamente, nem obsoleto espiritualmente. E às vezes há pessoas muito mais novas que eu que estão, todavia, obsoletos. E obsoletos porque muitas vezes porque não deixamos que o Senhor transforme a nossa vida. A transformação não vem por nós próprios, nem pelos nossos esforços, mas por meio do Espírito Santo operando em nós. Não é por iniciativa nossa, como dizia há pouco, que somos transformados, mas tem que haja em nós essa vontade. É necessário que essa vontade, que sejamos transformados, que a nossa mente seja transformada, a nossa maneira de pensar. Podemos transformar, mudar muito o nosso visual. Seguramente que alguns dirão, olha, ele tem óculos novos. Já muitos, mas isso não é importante. Os óculos que eu tenho melhoram a minha qualidade de vida e de vista. Isso não é importante, o acessório que nós estejamos. O que é importante é que realmente o nosso interior esteja à imagem daquele que nos criou e daquele que enviou o seu Filho para dar a sua vida por nós. Mas para isso é necessário que o homem natural vá evaporando-se na nossa vida e que o Senhor em nós coloque esse coração de carne. Se não recebemos o coração de carne e um espírito novo, tal nunca acontecerá, porque um coração de pedra não permitirá que o Espírito de Deus opere em nós. Mais uma vez digo, deixai-vos transformar, assim diz o Senhor. Paulo diz que sejamos transformados totalmente, se é que o desejamos e o queremos. E essa transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Mas é um processo. E como todo um processo, é um processo desde o dia em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, até o dia em que Ele venha, ou nós vayamos com Ele. É um processo, e esse processo, mas é um processo gradual, mas é um processo que tem que ser dia a dia. Não podemos dizer, mais tarde. Não, é um processo dia a dia, necessitamos. Essa transformação vem pela renovação do nosso entendimento gradualmente e paulatinamente cada dia. Cada dia tem de haver transformação e renovação na nossa vida. Transformar-me não é quando subo aqui a um púlpito e me transformo. Não posso. Ademais, para mim, eu pensava assim há pouco, eu vou começar a dizer que não é difícil ser pastor nesta congregação. Acredita que não é, nem creio. Já ouvi muitos pastores amigos, não deste ministério, dizer que é difícil ser pastor aqui nesta igreja. Não é difícil ser pastor. Não é difícil ser pastor nesta congregação. É um privilégio ser pastor nesta congregação, podendo estar a servir ao Senhor e aos irmãos. O que é difícil muitas vezes é como somos bombardeados com isto, com outro, pão aí. Acredita, já quase tive para dizer, pastor Vítor, se te importas, ou pastor Faria, porque ao fim e ao cabo, isso sim que é difícil. Muitas vezes há coisas que realmente nós, como filhos de Deus, já as tínhamos que deixar para trás.
já não ser tão meninos, mas ser já, porque é o processo de crescimento. Nascemos no Senhor, vamos crescendo e vamos amadurecendo. E muitas vezes continuamos com as mesmas situações de há 10, 15 anos. E poderia ser tão leve, podíamos ser ajuda e carga uns para os outros, e aliviar as cargas uns dos outros. Essa transformação escrevia, segundo aquilo que Deus falava à minha vida através da sua palavra, Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Transformação e renovação, estamos alinhados com Cristo. Sem transformação, sem renovação da mente, sem a mente de Cristo, poderemos estar numa religião, podemos fazer parte de uma congregação, mas verdadeiramente não é possível, porque o homem natural, o homem ou a mulher natural, não discerne nas coisas do Espírito. E para obedecer a Deus que é Espírito, tem que estar submetido ao Espírito do Senhor. Cada dia há transformação e renovação da nossa mente e do nosso entendimento. Portanto, diz a palavra do Senhor, dizia Paulo, não é? O apóstolo Paulo dizia: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos amoldeis, como eu dizia há pouco, e talvez a palavra, se acaba por amoldar. Ai, a vacina! Ai, a vacina! E olha, não se amolda. E não se amolda porque não deixa de ter fé. Mas é que depois não se pode ir aqui, é que depois não se pode ir lá. E a mim me mandaram 3 ou 4 vezes e não me estou a justificar. Eu dizia, uma estava de viagem, outra não estava aqui. E acabei tomando a vacina. Não estou a dizer que sou anti-vacina, nada disso. Estou a dizer o que realmente muitas vezes nos passa nestes exemplos, não é? E diz o Senhor, nesta versão, na versão nesta bíblica, nesta palavra diz, não vos conformeis, mas eu tenho outra Bíblia, que é a mesma palavra, diz, e é uma palavra que gosto, não vos amoldeis, não nos podemos amoldar. E há essa tendência que temos de nos amoldarmos. Não quer dizer que vamos pecar, mas nos amoldamos. Pecamos muito, mas nos amoldamos. Nos amoldamos e assim, muitas vezes a gente começa a entrar realmente aquilo que nos, de certa maneira, nos pode roubar um pouco da fé, não é? Não é por iniciativa nossa que somos transformados, mas sem que haja em nós a vontade, o desejo, e o queremos e o permitirmos, nunca seremos transformados. Posso ouvir um amém? Amém. Se eu não quero, Deus não vai transformar. Se eu não quero, Deus não vai colocar mas eu creio em Deus, eu creio em Ti, Jesus, sei que enviaste Deus, o Teu Filho Jesus, a dar a vida por mim, eu creio nisso tudo e creio que é Deus. Mas eu continuo a ser eu. Deixai-vos transformar, assim diz o Senhor. Paulo diz que sejamos transformados totalmente, se é que o desejamos e queremos, e essa transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A transformação e renovação da nossa mente e do nosso entendimento e da nossa forma de pensar que nos leva a submeter-nos a Deus, como dizia. E isto é ter a mente de Cristo. Necessitamos de ter um coração de carne e a mente de Cristo. A mente, porque tudo está na mente. Nós sabemos que quando falamos a mente do Senhor é o nosso coração, não é? Quando o coração de Deus. Mas de onde é que como é que nós pensamos? Pensamos com o coração? Não. Nós pensamos com a mente. Mas necessitamos realmente de ter a mente submetida à mente de Cristo. Então, aí
já as coisas começam a fluir de outra maneira. Tu e eu, e você lá em casa, e cada pessoa, cada filho de Deus, é necessário que a mente de Cristo esteja ocupando o lugar e dirigindo a nossa vida. Mas só é possível se nós o permitirmos. Se nós deixarmos. Porque é na mente, escrevia, onde se dá o processo da transformação, e porque no Salmo 64, versículo 6, diz algo que é tremendo, não é? Não é que muitos dizem, não, eu já não penso mal, não é? O Salmo 64 diz: projetamos injustiça e projetam injustiça, temos planos bem traçados, mas aqui a última parte do versículo diz: certamente a mente e o coração do homem são sagazes. Quer dizer, a nossa mente, por isso necessitamos que a mente de Cristo, que é afável, a mente de Cristo, que é realmente uma mente sã, e quando eu digo uma mente sã, não estou a dizer naturalmente, é uma mente pura, porque Ele era puro, porque Jesus Cristo era puro e continua a ser puro, e Ele é puro. Nós é que somos impuros. O lugar onde se dá o processo de transformação é na nossa mente, porque temos uma mente sagaz, uma mente maldosa, uma mente que realmente maquina mal, como diz lá em Provérbios, mas que nós, se dia a dia formos crucificando com Cristo, então vamos sendo transformados por aquele que foi à cruz e veio para transformar a nossa vida. Para perdoar, como dizia, eu falava, cantava ou ministrava o pastor Mário, não é? No louvor, que há todavia gente que continua com mágoas, há gente que continua com todavia sem receber sanidade, porque não está receptivo. Não é que Deus não queira sanar. Porque é que muitas continuamos com rancores? Porque realmente continuamos com a mente natural. Temos fé, queremos em Jesus, aceitamos que o nosso Senhor, queremos em Deus, mas Deus não opera. E não é que Deus não queira operar, não é que Deus não queira, porque na sua palavra diz que sara, Ele sara os quebrantados do coração. Vem lá no Salmo 147, Ele sara os quebrantados de coração, mas também diz em 2 de Crônicas 14, 7:14, aqueles que se humilham, aqueles que realmente reconhecem, Ele também sara. É um processo. O processo não é somente crer em Deus, já ter a salvação possivelmente, e viver numa comunidade cristã, ou frequentar uma igreja semanalmente, ou 4 em 4 dias. É viver continuamente com Cristo. Mas é na mente que os pensamentos e as atitudes se fabricam. E é aí que Deus quer operar com o seu poder e com o Espírito de Jesus. Amém? Deixemos-nos transformar. Não é que Deus queira, nem quer. Deus não quer fazer lavado, não faz lavados de cerebro a ninguém. Quem faz lavado de cerebro é o homem. Quem faz lavados de cerebro são as ditaduras, ou então aquela gente sectária, o homem, sim. Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer realmente que sejamos pessoas com a identidade de Cristo, mas sejamos pessoas que sujeitamos e vivamos segundo aquilo que Ele quer para a nossa vida. E o que Deus quer de nós é transformar a nossa natureza humana, que é carnal, diabólica, e colocar em nós. Não, é que já ninguém tem daqui, a nossa natureza já somos os mais apetecíveis do mundo. Nós continuamente necessitamos que Deus transforme a nossa natureza. E que assim, ao transformar a nossa natureza, nos vamos assemelhando e vamos ficando muito longe. Mas não pode ser desculpa ao caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo não é dar de comer aos pobres. Ter o caráter de Cristo não é, que boa pessoa é.
Ter o caráter de Cristo é ter compaixão, é ser afável, é também ser como Jesus entrou lá no templo, irar-se. Ter o caráter de Cristo não é inatingível, bem pelo contrário. Mas para atingir o caráter de Cristo, necessitamos de crucificar o nosso eu. Amém? Ouvi um amémzinho lá por longe. Pode dizer amém, irmão. O que Deus quer de nós é transformar a nossa natureza humana, que é carnal, diabólica, e colocar em nós a natureza e o caráter de Cristo, que é benigno, amoroso, justo e santo. Vale eu, se muitas vezes não me preocupo tanto com os demais, não é? Mas também uma pessoa diz assim, mas é que uma pessoa preocupa-se tanto com os demais, e os demais não é que virem as costas a nós ou a mim. Desde que a minha esposa não me vira as costas, já sou feliz. Essa é a única que espero. Essa é a que espero, não é? Porque eu sei que Jesus nunca me vai virar as costas. Nem a mim, nem a ti. Nem a nada. Só nós é que viramos as costas a Jesus. É na mente que Deus quer operar. Deus não quer fazer, como dizia, perdoar, porque vou escrevendo, não é? Nem faz lavagens cerebrais. Deus não oprime. Deus liberta as mentes cativas. Mas, como dizia, está em nós o querer e o desejarmos isso. E não é porque nós queremos, dizem em 2 Coríntios, sejamos capazes, mas porque Ele nos capacita. 2 Coríntios, versículo 2, capítulo 5. Mas em Efésios 4, 22, 3 diz, 4, 22 e 23 diz, quanto ao trato, quanto à vida passada, que vos despojeis. Isso é diariamente necessitamos. Mas só nos despojamos e só entendemos a necessária, que é morrer, despojar. Eu digo à minha irmã, não, é que tu tens que despojar-te. E ela crê em Deus. Mas dirá, que é isso que me falas? Porque, naturalmente, o homem é o melhor natural, não entende as coisas do Espírito. Não deixa de crer. Não deixa de ser um filho de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, temos esse privilégio de entender se somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Efésios 4, 22. Já vou terminando, diz a palavra do Senhor. Diz, tenho falado em transformação, nos é necessário, como dizia o apóstolo Paulo, que sejamos transformados. E é algo que nós podemos muito querer fazer em nós, mas não. Nós não nos vamos a transformar em nós mesmos. Mas o Senhor transforma através da sua palavra, de ouvir a palavra, reter a palavra, viver segundo a palavra. Que isso é necessário para a nossa vida. Quanto ao velho, diz em Efésios 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Despojar-nos do velho homem passa por apresentar os nossos corpos em sacrifício santo, que é agradável. Mas não só, como lemos lá em Romanos 12, não é? Apresentei os vossos corpos. Apresentei a nossa vida física também, em sacrifício diário, entrega ao serviço do Senhor. Mas não chega, para a transformação tem de existir um despojamento total, destruir o velho homem, escrevia, e a mente desse velho homem. E para que haja uma edificação nova, é necessário destruir o velho e edificar de novo. Cada dia desfazer-nos dos nossos pensamentos, desfazer-nos das nossas atitudes, das nossas condutas da carne. Isso é destruir para edificar. Não podemos construir em cima de algo que está em ruínas. Temos que retirar todas as ruínas, tirar toda aquela... E depois
Sim, há agora essa moda da reconstrução agora dos edifícios, eu não sei o quê. Bom, não. Mas estamos a falar de vida, não? E o Senhor quer edificar em nós uma nova vida. Para haver transformação tem que existir um despojamento total. Destruir o velho homem e a morte desse homem velho, desse velho homem. E nos revistemos do novo homem para que haja uma verdadeira edificação nova. Vos renoveis, diz o Senhor, nos transformeis e vos renoveis, mandava Paulo, vos renoveis e transformemos e nos renovemos dia a dia. Mas para isso é necessário ter esse coração de carne, esse coração que realmente obedece à voz de Deus. Não esse coração de dizem, que muitas vezes, que esse não tem coração. O ter coração não significa pelos nossos atos. Realmente, se temos um coração de Deus, é pelos nossos frutos que poderemos ser analisados. E é isto que nesta manhã o Senhor nos está chamando, que nos renovemos no Espírito, que renovemos a nossa mente, que o Senhor seja aquele que ocupa o lugar que corresponde em toda a nossa vida. Sejamos, como eu ouvia o pastor Vítor ou o Mário quando nos ministrava na apresentação, uma mente limpa, uma mente pura, sã, que é muito difícil, mas quando nós obedecemos a Deus, então o nosso eu mingua, ainda que ele às vezes queira mingua, mas a presença do Senhor em nós, isto não é flutuar na nuvem, é viver na realidade. Glória a Deus. Colossenses 3. Portanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, quando cremos em Jesus Cristo, somos ressuscitados, verdade? Amém? Ressuscitamos com Cristo. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de em cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. E somente o homem natural não busca a Deus. É que a igreja está fria. Mas sou eu que vou transformar a igreja? São os pastores, são os diáconos, é o homem que vai transformar a igreja. Quem transforma a igreja são as pessoas, é o poder de Deus. É a presença do Espírito Santo. Mas quando essa igreja permite que o Senhor opere em suas vidas. Esta é a realidade. Podemos dizer vamos aplaudir, vamos tocar. Mas é que a igreja está fria. Não, é que não cuidam da igreja. A igreja é cuidada por Jesus e todos temos um compromisso com Ele. Colossenses 3:8 diz a palavra do Senhor: agora, porém, e isto é necessário dia a dia, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aqui eu, Fernando, não digo nenhuma palavra torpe, por isso o gesto não é para mim. Nós necessitamos despojarmos e então aí está o coração de carne e o espírito reto dentro de nós, que o Senhor quer que nós o recebamos e vivamos. Por isso é necessário haver essa transformação. Transformar-nos não é preciso andar a 4 passos do palco, não é? Do chão, não é? É viver consistentemente, dia a dia, fazendo morrer a nossa natureza carnal, para que a natureza e o caráter de Cristo vivifiquem em nós. E vos vestidos de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vestidos de novo, vestidos de Cristo. Somos um homem novo? Não, só somos um homem novo. Um novo homem. Não é somente quando nascemos de novo. Somos um novo homem quando Cristo é o novo homem em nós. Amém? Cada dia vamos renovando em nossa mente a nossa forma de pensar, atitudes, mentalidades, e esse é o novo estado de transformação que agrada ao Senhor. Pensamentos de bem, afáveis. Sermos afáveis, assim nos demanda ao Senhor.
exercermos a autoridade, sim, mas ser afável. Se queremos experimentar ter uma vida de paz e tranquilidade no nosso interior, temos de submeter-nos ao processo de morte gradual, e essa morte é o nosso eu. Morte gradual de renovação mental que nos leva a uma transformação da nossa vida interior. E na nossa vida que nos leva a viver por em cima das tentações e seduções e das armadilhas deste mundo carnal. Deus queira e oro para que este processo de renovação se inicie nas vossas vidas e naqueles que já se iniciou, que se renove dia a dia. Esta é a oração que eu tenho nesta manhã para a igreja, na qual me incluo. Para aqueles que tenhas essa fé, que o Senhor tire, independente da idade. Sabes, alguns muito novos ainda têm um coração mais duro do que aqueles que já são velhos, não é? Porque qual é a tendência natural da coisa? Quanto mais velho é, mais dura é a carne. Criando um animal, não é? O animal, quando tem 6 ou 7 meses, aquilo tem rinho, dá uns bifes do caneco, não é? Mas quando já com não sei quantos anos, um homem não há panela de pressão. Mas as coisas no Senhor são ao contrário, não é? É necessário que realmente sujeitamos e submetamos a Deus a nossa vida por inteiro. Por isso é necessário que recebamos o coração de carne para poder discernir as coisas que vêm do Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus dirigir a nossa vida, cometeremos muitos erros, mas Ele é o nosso ajudador, Ele nos fará sensíveis e obedientes à vontade do Senhor. Portanto, como eleitos, sabes, quando aceitamos Jesus Cristo, fomos eleitos. Eu creio que Jesus, o Senhor, Deus, foi o único que me elegeu. Porque eu sempre tenho quase a certeza, se concorresse a uma eleição para ganhar alguns votos, seria sempre o último. Mas tenho o privilégio, e temos o privilégio, de ser eleitos de Deus. E como eleitos de Deus, deixemos que Ele faça a sua obra que iniciou operando em nós. E a paz de Deus habitará nos nossos corações. Poderemos ter muitas aflições, mas a paz de Deus estará sobre nós. E o Salmo 51 diz, e pedi à igreja e aos irmãos do louvor que pudessem ir subindo. Salmo 51, 10. Sabes, quando temos um coração de carne, quando a presença do Espírito Santo ocupa o lugar que corresponde, então nós vamos tendo outra sensibilidade, vamos ter outro tipo de sujeição. Deus não nos quer transformar em transformers, nem quer que sejamos extraterrestres. Ao contrário, Deus quer que nós sejamos transformados e ficar à sua imagem e semelhança, como era o propósito de Deus quando nos criou. Ser mais como Jesus Cristo. Mas ser mais como Jesus Cristo é ir cada dia como Ele foi à cruz. Não é só receber benesses. É ouvirmos que naquilo que não gostamos e faremos aquilo que não nos agrada. Mas obedecemos à voz de Deus, a não ser, e seguramente Deus nunca nos mandará pecar. Pedi à igreja que se levantasse, que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã realmente pudesse tocar o teu coração, que hoje, por fé, pudesses ter recebido esta palavra, do qual é necessário que Deus crie em ti um coração de carne, tire o coração de pedra, e também naqueles que já Deus vai operando e tirando esse coração de pedra e pondo o coração de carne, que nos renove, nos transforma a mente de Cristo, a mente que livra, que somos livres em Cristo.
Oh, aleluia. Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Assim diz o Senhor. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Esta é a oração desta manhã para a Igreja do Senhor, na qual me incluo. E que não nos deixemos amoldar a este mundo. E que muitas vezes fazemos cedências. Mas nós continuamos firmes na batalha, porque o Senhor é conosco e nele há vitória. E não vale a pena estar muito tempo num ministério, crendo em Deus. Não vale a pena frequentar uma igreja se realmente Deus não opera em nós. E não é por sua vontade que Ele não quer operar. É porque o homem não permite. Prefere ficar natural, não se comprometer com as coisas do Senhor. Porque um homem, ao se comprometer com as coisas do Senhor, tem que honrar o compromisso. E aí o Senhor começa a operar, a fazer milagres. O milagre da sanidade. Ai, que eu já perdoei, já me senti perdoado. Mas à mínima que há, tu isto, tu aquilo. Mesmo entre matrimónios, entre casamentos, entre amigos, entre a igreja. Mas só essa realidade do perdão vem quando o coração é um coração plantado por Deus e a nossa mente é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Não nos amoldemos e Deus transformará todo o nosso ser, todo o nosso interior e nos levará num processo até à vitória final, que é estar com Ele. No nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe.